Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula. Algumas pessoas não entenderam algumas aulas passadas, estavam com dúvida e me mandaram um e-mail. Então resolvi fazer uma videoaula aqui de revisão, abordando os principais assuntos aí, de assuntos básicos da programação que muitas vezes passa despercebido e gera dificuldade imensa aí na programação lá na frente. Então, o fundamento da programação CNC está baseado no plano cartesiano e nas suas principais coordenadas, que é absoluta e relativa. E esse é o objetivo da aula de hoje. Então vamos lá? Na videoaula passada eu falei um pouquinho a respeito dos componentes eletrônicos da máquina e o funcionamento, mas de uma forma muito simplificada. Lembrando que o curso e as nossas videoaulas aqui tem um público-alvo de programadores e operadores CNC. Então, nós trazemos as informações que são relevantes para isso. Então, são informações, por exemplo, o que é um servodrive? Precisa de saber que é um motor que ele comanda os eixos da máquina lá e que ele tem elevada precisão. Agora, não preciso de entrar em detalhes de sua construção, detalhes específicos aí de área de manutenção. Então não é esse o objetivo do canal. Recebi um comentário lá que o moço falou que eu devia estudar porque eu não conheço a respeito. Então a pessoa, para falar isso, ela tem que realmente conhecer a respeito de quem ela está falando. Então, só primeiramente para justificar, para assim dizer, não é o objetivo do canal aqui falar desse tipo de assunto. Não é que eu não tenha competência para falar a respeito, mas não é do meu interesse. E também acho que não é tão relevante assim para o processo de programação e operação CNC. Então vamos ao que é relevante. E uma coisa que passa despercebido aqui é a utilização do plano cartesiano. Lembrando que no CNC o plano cartesiano ele é a base total do CNC. Então ele tem, qual que é o objetivo dele? O objetivo do plano cartesiano sendo utilizado na programação, seja de torno CNC, fresadora ou qualquer outra máquina CNC, corte a água, corte a laser, qualquer tipo de CNC, a programação está baseada nisso aqui, ó, no plano cartesiano. Aquela matéria que na sexta série ninguém dava valor. Bom, e o plano cartesiano ele não é somente usado no CNC, mas também no GPS, né? Coordenadas geográficas, localização geográfica, funções matemáticas, no xadrez, lembra do cálculo de parábola lá que você estudou lá na escola e assim sucessivamente, né? Bom, então o plano cartesiano aí tem esse uso e o uso dele no CNC é o objetivo de hoje. Bom, primeiro, o plano cartesiano ele é composto basicamente de duas retas, num plano paralelo aqui, né? Bom, é o seguinte, nós temos 4 quadrantes. E quando nós falamos de torno CNC, nós sempre trabalhamos o centro da peça no eixo X, que é o eixo relacionado aos diâmetros, sempre o zero aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser o centro de rotação da peça. Então, naturalmente, já é o zero em X. Então, ele trabalha sempre nesse quadrante. Ou ele pode trabalhar no quadrante positivo, né, partindo do zero, partindo de uma coordenada qualquer positiva para um zero, ou você pode trabalhar do zero e trabalhar no quadrante negativo. Então as suas coordenadas no eixo Z vai ser negativas, perfeito? Bem como você pode zerar aí, fazer o zeramento, né? A origem você pode determinar em qualquer ponto da peça e ter coordenada aí no Z positivo e negativo. Não pegou? Não preocupa, isso aqui é apenas uma introdução. Bom, então ele é formado por duas retas perpendiculares que se cruzam em um único ponto. Esse ponto aí é chamada de origem. Origem é nada mais que o nosso zero peça. Lembra lá do nosso G54, G55? É isso aí, é onde que nós zeramos e informamos que é o centro de rotação da peça no eixo X e o Z dela na face da peça ou no seu encosto, ou na face aí da castanha, tá ok? Bom, essas retas aqui, no torno, são indicações do eixo. Então a reta X, que é a abscissa, e as ordenadas
Então, no caso do torno, o x aqui se torna z, que é o eixo longitudinal. O eixo transversal passa a ser x. Então, eixo longitudinal e eixo transversal. Transversal, diâmetro, e eixo z relacionado a comprimento. Bom, então aqui ó, o eixo z, ele é responsável pela profundidade. Então, aqui está a origem, a nossa origem é essa daqui. Então, a partir daqui, qualquer coordenada nesse sentido é z positivo. A partir da origem, z negativo. E o x, nós sempre trabalhamos em x positivo, independente se você está trabalhando com torre traseira ou dianteira. Então, você sempre trabalha com x positivo, tá ok? Independente de que tipo de torre que você tem. Bom, então o sistema de coordenada nosso é o seguinte. Na programação CNC, existem dois tipos básicos de coordenada para o torno. E nós temos o coordenada absoluta e coordenada incremental. Bom, as coordenadas elas são responsáveis por informar as localizações. Vamos voltar aqui só para explicar para vocês aqui, ó. Então, aqui, ó, isso aqui é uma localização. Então, a coordenada, ela é naturalmente, o que nós informamos para fazer a peça? Nós informamos as suas arestas, os seus pontos, tá ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Então, a responsabilidade da coordenada é essa, mostrar os pontos, as arestas da nossa peça, para formar o perfil que nós desejamos reproduzir. Tá ok? Então vamos ver um exemplo a seguir. Então, coordenada absoluta. O código dela é G90. E uma observação muito importante é que ela tem sempre uma mesma origem. Quem é essa origem? Naturalmente, no eixo X, no centro de rotação da peça. E no eixo Z, em qualquer ponto que você desejar da máquina. Esse é o nosso zero peça, que é o nosso zero usuário. Você determina onde que você deseja fazer o zeramento da peça. Quem deseja isso é você. Você tem absoluto controle sobre isso, tá ok? Tá ok? Então, a partir dessa origem, gera as nossas coordenadas. Se tiver no quadrante negativo, a partir da origem no sentido esquerdo, à sua esquerda, e no positivo, à sua direita, no sentido positivo. Exemplo. Então aqui nós temos uma peça aqui, Z de menos 30. Só que, porém, em relação à origem, a máquina deve se deslocar, por exemplo, 100 milímetros em relação à origem. Só que eu coloquei errado aqui. Na verdade, não é em relação à origem. Em relação à origem, a máquina vai deslocar Z de menos 30. Mas imagina aqui que ela está aqui em 70 milímetros positivo. Perdão, eu comi aqui uma parte aqui do exercício. Então, o 70 mais até o zero dá 70 milímetros. 70 positivo até na origem dá 70 milímetros. Com menos 30 que ela deslocou, mais 30, então dá 100 milímetros. Então ela sairia do ponto 70, ela movimentaria 100 milímetros no sentido negativo. Mas a coordenada você informa apenas o final da sua coordenada. Não importa de onde está partindo. Então, em relação à referência, Z de menos 30. Tá ok? Então, sentido negativo sempre em direção à placa do torno. E sentido positivo contrário à placa do torno, sentido contraponto, o ponto de rotação. Aqui um exemplo melhor, ok? Então aqui nós temos o ponto A, que é a nossa origem. Dali parte todas as nossas coordenadas. Independente se a peça aqui está em bruta, nós vamos informar o perfil que essa máquina vai fazer. O perfil que a ferramenta vai percorrer para gerar o perfil da máquina, tá ok? Então aqui, ó, o ponto A, nossa é a origem. O ponto B aqui é a primeira, é a aresta que nós temos aqui. O ponto C, formando essa parte cilíndrica aqui da peça, né? Vamos chamar isso aqui de pino. E o ponto D aqui, o início do diâmetro aqui de 35, e um ponto E seria para formar aqui, tá ok? Então, nós temos aqui, ó,
essa peça aqui de 30 milímetros. Suponhamos que ela esteja aqui, a ferramenta está posicionada num Z de 70 e no X de 25. Se eu mandasse um Z de menos 30, ela não ia andar aqui, ó, movimentar em sentido negativo 30 milímetros. Ela ia movimentar 70. Os 70 que ela está com mais 30. Então, na nossa coordenada absoluta, vem de absoluto. Partir sempre do mesmo ponto. Esse ponto é a origem. Então, Z de menos 30, se você movimentasse mais 30 milímetros aqui, você não colocaria Z de menos 30 de novo, você colocaria Z de menos 60, entenderam? Então, é uma videoaula um pouco assim diferente. Busquei outros recursos para explicar para as pessoas que não entenderam, que mandou para mim, está com dúvida. Se você não entender ou tiver uma informação diferente, deixa nos comentários aí, tá ok? E não se esqueça aí de compartilhar com seu amigo que está aprendendo aí também. Bom, agora vamos fazer aqui uma programação completa. Vamos informar todas as coordenadas. Nós lembramos que nós temos dois eixos, né? Aqui, lembra aqui do plano cartesiano? A reta está aqui, ó. Essa aqui é o eixo de simetria, né? Ela continua aqui. Você traça ela na sua mente, tá ok? E aqui nós temos o eixo transversal, que é o eixo X, responsável pelos diâmetros. E aqui nós temos nossa origem. Então, o nosso ponto A é a origem. X, 0 e Z, 0 também, tá ok? Agora, nós temos que movimentar do ponto A até o ponto B. O X em coordenada absoluta, ele movimentaria, a movimentação real dele seria de 12,5 milímetros. 12 milímetros e meio. No raio, a movimentação real dela é de 12,5. Mas nós informamos o diâmetro na coordenada absoluta. Isso significa que nós não informamos no diâmetro o valor real, e sim o valor do diâmetro, e não informamos o valor que ela movimenta de verdade, tá ok? Então, o raio é 2 vezes o valor do diâmetro. Então, o diâmetro é o raio, o raio é o diâmetro dividido por 2, perfeito? É só você lembrar do raio da bicicleta, que é, por exemplo, imagina que isso aqui é uma roda vista de frente, o raio da bicicleta lá é aquela pecinha que vai do centro da bicicleta até lá no pneu, não é? Então é mais ou menos essa a ideia. Então aqui, o ponto B, X de 25 diâmetro aqui, e Z, 0. Por que Z, 0? Porque não teve alteração no comprimento, ela permaneceu no mesmo local. O eixo Z ficou inerte, parado. Ela apenas se movimentou no eixo X. Então, X de 25, coordenada real do diâmetro, Z, 0. Agora nós vamos aqui para o nosso ponto C. Ela permanece aqui no ponto B. Agora nós temos a coordenada C. C, X de 25, ela permanece no diâmetro de 25. Essa peça aqui tem todo 25 aqui, senão tinha que ter outras coordenadas aqui, tá ok? X de 25, Z de menos 30. Por que Z de menos 30? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Z de menos 30. Perfeito? Então, X de 25, Z de menos 30. Esse é o nosso ponto C. Perfeito? Vamos para o ponto D agora. X de 35. Por que X de 35? Está aqui, ó, a explicação. Diâmetro de 35. Permanece no Z de menos 30. Não teve alteração aqui, ó, no comprimento, ó. Permaneceu aqui com 30 milímetros. Perfeito? Não teve alteração. Ponto D aqui, ó. E agora, se tivesse um ponto E, seria 30 mais o valor que tivesse aqui, que não está representado, que nosso exemplo vai até apenas ao ponto D. Então, só para revisão, é uma forma que eu aprendo, é uma forma de repetição, de você ver o mesmo assunto e vai repetindo ele várias vezes, tá ok? Eu não sei se funciona para todos, mas funciona muito bem para mim. Eu estudo tudo desse jeito. Vou repetindo, repetindo, repetindo e
eu nem preciso de caderno, livro, nem nada, tá ok? Não é decorar, é aprender mesmo. Decorar é você nem tem ideia do que é. Você lá, 2 mais 2 é 4. Você nem sabe o que é mais. Você sabe que o resultado é 4. 2 é 4. Mas você sabe o que é mais? Não. Você sabe o que é igual? Também não sei. Então é aprender mesmo. Então o eixo X responsável pelo movimento transversal, tá ok? E o Z, movimento longitudinal, que é o comprimento. E também ele faz os movimentos também, que são os movimentos sincronizados. Lembra lá do nado sincronizado? Ou seja, que os dois fazem juntos ao mesmo tempo? É isso mesmo, que é isso aqui, ó. Angular, raio, para qualquer tipo de movimento. Ela faz o movimento que você desejar. Seja um raio, você pode fazer raio, ângulos. Então, qualquer tipo de movimento simultâneo. Pode fazer ângulos fechados, ângulo interno, qualquer tipo de movimento que você desejar. Tá ok? Qual que é o movimento que ela está fazendo aqui? É esse aqui, ó. O A até o B, B até o C, C até o D, e aí encerra. Como a peça está em rotação, ela vai repetir esse movimento aqui na parte de baixo. Tá ok? Então nós fazemos nossa peça T aqui, até no ponto D. Se tivesse um ponto E aqui, né, nós faríamos esse movimento aqui, ó, para fechar a peça. Entendeu? Tá todo riscado aqui, mas eu creio que foi compreensível. Bom, então mais um exemplo aqui de coordenada absoluta. Aqui está a nossa origem. O nosso plano cartesiano está aqui, ó. Aqui está o eixo Z, tá ok? Eixo Z. E o eixo X aqui, ó. Esse eixo aqui que está mostrando aqui, ó. Tá ok? Bom, então vamos lá. Ponto A. X0 e Z0. Então, lembrando, o eixo de rotação é obrigatório ser zero. Esse daí não tem jeito. Se você colocar outro, se você zerar isso aí errado, o seu diâmetro vai sair errado. Você vai mandar lá uma coordenada de 30, vai sair 29,5. Você vai mandar uma coordenada de 29,5, vai sair ou mais ou menos. Então, tem que estar no eixo de rotação. Tem que estar no zero certinho no eixo X. Perfeito? Então, X0, Z0. Ponto B agora, movimenta do A até o B. Então, B, X diâmetro de 30, coordenada absoluta se informa o valor do diâmetro, tá ok? E permanece com Z de 0. Não é obrigatório repetir Z0, mas se você quiser também não é problema. Então agora nós vamos fazer um movimento, que é o nosso movimento, em sincronismo, ou seja, ao mesmo tempo os dois eixos se movimentam simultaneamente, tá ok? Então aqui, ó, do ponto B ao C, qual que é o diâmetro lá? Nós temos um ângulo de 45 graus, então nós sabemos que o comprimento aqui é 30 menos 20 dá 10. Então se tem 10 aqui, tem que ter 10 aqui também. 10 no raio. 30 mais 10 no raio dá 40. Com mais 10 do outro raio aqui dá 50. Entendeu? Então o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. 30 com mais 20, 50. X de 50, Z de menos 10, 30 menos 20. Então, nós temos menos 10. Lembrando que está a partir da origem, sentido negativo e sentido positivo. E nós trabalhamos o eixo X sempre em positivo, independente se a sua castanha lá está desse lado, né, sua ferramenta lá, ou se está desse lado daqui, ó. Não importa, tá ok? Se a ferramenta sua estiver aqui, se estiver desse lado ou do outro. Sempre trabalha com positivo. É como se você imaginasse que você está trabalhando, sempre programando em torno, sempre pensando no lado de cima, tá ok? Então agora nosso ponto D. O nosso ponto D é o início do raio. Então, 80... nós temos que achar qual que é o valor do raio. O raio aqui é 5. Então, se o raio é 5, no diâmetro é 10. 80 menos 10, porque diâmetro é 2 vezes o valor do raio.
Então 80 menos 10, raio 5, ó. Tá aqui, ó. Raio 5, perfeito? 80 menos 10 dá 70. E permanece no z de menos 10, porque não teve alteração aqui no eixo z. Ele somente subiu, o eixo z está parado, está inerte lá, tá ok? Z de menos 10. Então aqui x de 80. Por quê? O final do raio agora é 80, tá ok? G, que nós temos x de 80, o z de menos 15. Menos 10 aqui, mais o raio de 5, z de menos 15. E o ponto F aqui, para fechar o nosso perfil, nós temos aqui, permanece no diâmetro de 80, porque não altera, né? Não é um ângulo, não é um raio, é uma linha reta. Então, x de 80 e z de menos 30, que é o valor total aqui, ó, partindo da face até o final da peça aqui. Z de menos 30, tá ok? Fechou? Tirou de letra aí? Bom, e aí nós temos também a coordenada relativa ou incremental. Tem o mesmo nome, né? Os dois nomes aí para a mesma função. Relativa, por que relativa? Vamos primeiro para relativa. Relativa é que depende de uma origem. Onde que é essa origem? A origem é o local do último ponto. Vou te explicar para vocês isso aí, sem pressa, sem esquentar a cabeça, tá ok? E incremental. Incrementar é somar, ou seja, a partir do ponto que você está, 10 milímetros. A partir do ponto que você está, 20 positivo, 20 negativo, x. Então, vamos lá. Bom, então a coordenada relativa se diferencia da absoluta pelo simples fato de a mesma não possuir origem fixa. Então a origem dela é móvel. Lembra que a origem lá é o G54 lá na coordenada absoluta? Pois é, nesse caso aqui, somente é necessário a primeira coordenada, né? A primeira coordenada tem que ser absoluta. Depois disso pode ser tudo relativo ou incremental. Tá ok? Então, o nosso próximo exemplo aqui. Então, coordenada aqui absoluta, a primeira coordenada, tá ok? Para nós informar ali onde que começa, tem que ter uma origem de início, né? Senão a peça começava lá da onde que a ferramenta tivesse parado. Então, x0, z0. Suponhamos aqui que essa peça estava aqui assim, ó. Então ela vai movimentar para cá, para o ponto A aqui, tá ok? Bom, então o ponto B. Agora que é o interessante aqui. Lembra que eu falei com você que no diâmetro, o valor que a ferramenta está movimentando é o diâmetro dividido por 2, que é o valor do raio? Então você informa o valor do raio. X de 12,5 no Z não teve alteração, permanece em zero, tá ok? Permanece zero, não vai ter movimento nele. Se você colocasse Z de 1 positivo, Z de 1, ele movimentaria 1 milímetro, tá ok? Então, essa é a distância do ponto A até o ponto B. A distância real e não a distância diâmetro, a distância do raio, tá ok? Então é sempre lembrando que você, a partir do ponto que você está, seria essa altura aqui do C para o D, essa distância do B para o C, a distância real. Não informa mais com relação à origem, tá ok? Então essa é a principal diferença. Entendendo isso, você tira de letra. Bom, então aqui, ó, o ponto C agora, que é do B ao C, o Z tem movimento e o X não. Então o X fica zero, porque ele não se movimenta, e apenas movimenta o eixo Z. Ele fica lá travado no lugar lá, tá ok? Z de menos 30. Do ponto B até o C, e não do ponto A. A distância aqui não é do relação à origem, tá ok? Então do B ao C, Z de menos 30. Distância do B até o C. Z de menos 30 apenas de X. Agora, vamos lá. Nós temos aqui a nossa peça aqui com diâmetro de 35 milímetros. E aqui 25. O ponto C nós estamos em 25. 35 menos 25 dá 10. Dividido por 2, que é o raio, 5. X5, Z0. Não? O zero agora, se nós fosse coordenada absoluta, ele voltava para cá de novo, ó.
E o X5 ia afundar aqui nessa peça. Ele ia fazer isso aqui, ó. Tá ok? Vou mudar até de cor aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Vamos colocar aqui a cor azul aqui, só para vocês entenderem. Se fosse a absoluta, ela faria isso aqui, ó. Ela saía do ponto C aqui e vinha aqui para cá, ó. X de 5, né? Ia quebrar a ferramenta e arrancar essa peça e fazer isso tudo. Saía do ponto B em direção aqui, ó. Mas em G91, X5, 5 milímetros de distância, em Z0. O Z voltaria para o zero, não é? Mas aqui incremental não tem movimento. Então, onde a origem dele passou a ser aqui, ó. Aqui é a origem, tá ok? A origem lá, ó. Ó, ficou horrível. Bom, mas deu para entender, né, gente? Aqui, ó. Então, X5, Z0, tá ok? Lembrando, pessoal, que como que você diferencia G90 para absoluta? Você vai colocar lá G90, X0, Z0. Ou G91, por exemplo, X12,5, Z0. Você tem que colocar o código na frente, tá ok? Lembrando que esse código é modal. O que significa isso? Se você colocar lá nenhuma linha G90, enquanto não tiver um que cancela ele, que é o G91, ele permanece ativo. Não é necessário você colocar em todos os códigos aqui, ó. Então tá aqui A, X0, Z0. Vai ser G90, X0, Z0. G91, X12,5, Z0. G91, X0. Aí você colocou uma vez só, ele permanece. Mas se você quiser colocar também, não é problema nenhum. E aqui, para fechar, um exemplo aqui um pouco, vamos dizer assim, mais complexo. Para a gente entender, matar aqui juntos. Então vamos lá. Coordenada absoluta. Primeiro ponto, 0, 0. Fechou, né, gente? Eu queria que aqui tivesse uma escrita aqui que prestasse. Bom, vamos lá. O ponto B agora é o início do chanfro, né? O início ali do nosso... dessa parte angular aqui. Vamos dizer, né, essa quebra de quina aqui, 3 por 45. Então, nós sabemos que esse diâmetro aqui é 30, não é? Concorda comigo? Então, é 30, 3 vezes 2, que é o raio, dá 6. 30 menos 6 dá 24. X de 24 e o Z permanece em 0, tá ok? Não vou escrever aqui não, gente, vai ficar muito feio. Então, vocês acompanham comigo aqui. Somente... É só para a gente ilustrar aqui mesmo, tá ok? Então, aqui X0, vou anotar aqui, vou tentar aqui escrever com o mouse. X0, Z0. Agora, o nosso próximo, o ponto A aqui, ó, não é? O ponto B agora. X de 24, porque é 30 menos 6. X de 24, Z permanece em 0. Coordenada absoluta. Ponto C agora. X de 30 e o Z de menos 3. Ah, mas no comprimento não dobra, não? Não. Só o raio que dobra no diâmetro, tá ok? E agora, ponto D. Z de menos 15. Olha aqui, ó. Z de menos 15. Permanece em 30. E o Z aqui de menos 15. Ô, gente, releva aí que eu estou escrevendo com o mouse, tá? E esse mouse aqui tá horrível. Ponto E agora. Qual que é o diâmetro? Diâmetro de 45. X de 45. O Z de menos 15. Lembrando que sempre a coordenada está partindo aqui da origem, ó. Tá ok? Não o Z0, né? Porque ela não movimentou. Ela não movimenta. Mas coordenada absoluta sempre partindo aqui do nosso ponto A, que é a origem. Perfeito? Ponto F. O ponto F aqui agora, nós temos aqui o diâmetro de 45 milímetros. Permanece em 45, né? 45.
o Z de menos 20. Lembra do sinal, é obrigatório. Por quê? Positivo a partir da origem, negativo. Tá vendo aqui a origem, ó? Eixo longitudinal, cortando a peça. Positivo, né? Da origem, a direita da origem e a esquerda, sentido da placa, negativo. Perfeito? Ponto G, que é esse ponto aqui. O X é, olha aqui, ó. Olha aqui a linha aqui, na cota aqui, ó. X de 55. X de 55 e agora nós temos aqui Z de menos 40 em relação à origem 40 milímetros no sentido negativo, tá ok? Perfeito? Ponto H, mesma história, 80 menos 6, 3 no raio, 6 no diâmetro, 80 menos 6, nós temos 74. E o Z permanece em menos 40. Ó. Z de menos 40. Mesmo escrevendo no mouse, minha letra ainda está bonita do que muitas aí ainda, tá? Tem gente que está formando em faculdade que tem a letra pior do que essa. Acredite se quiser, mas é verdade. Agora, nós temos essa cota aqui de 40. Mas qual que é o final do raio? 40 mais 3. Z de menos 43. Lembrando que esse 43 aqui é a distância. Olha, essa cota aqui, o jeito que eles fizeram, que esse desenho foi feito, ficou perfeita para mostrar isso aqui. Mas no diâmetro agora fica no X de 80. Tá ok? Agora na cota J permanece com o diâmetro de 80, olha aqui, ó. Nossa, Deus, que coisa feia. Onde que apaga isso aqui? Deixa eu ver. Nem sei, deixa pra lá. Então, X de 80 permanece em 80. E o Z agora? Z de menos 58. Se fosse só para escrever, usando tipo marca-texto, seria melhor. Mas para escrever com isso aqui... Mas deu para entender, gente. Você está acompanhando junto comigo aí. Se da próxima vez, se isso aqui for um problema, eu vou tentar deixar escrito aqui... e deixar a cota escrita e depois eu ir digitando, clicando para frente e vai ficar melhor. Da próxima vez eu vou melhorar isso aqui, tá bom? Bom, então o nosso exemplo, nossa videoaula termina aqui. Bom, gente, eu sei que é uma videoaula muito simples, mas é uma videoaula base. Quando nós falamos de básico, nós entendemos de simplicidade, coisa muito boba, mas não é. Quando nós falamos de base, nós falamos de fundação, nós falamos de fundamento, de alicerce, de aquilo que fundamenta o profissional. E o que fundamenta o profissional da mecânica na usinagem CNC é plano cartesiano mais coordenadas incrementais e absoluta, seja na máquina convencional, ou seja, no torno CNC, ou na fresadora, ou em qualquer outra máquina. Se você não dominar coordenada absoluta, G90, e coordenada incremental, já era. Ok? Muito obrigado a todos aí. Você fica com Deus e até o próximo vídeo.